A palavra que Isaías, o filho de Amós, viu concernente a Judá e Jerusalém. E isto acontecerá nos últimos dias, nos quais o monte da casa do Senhor será estabelecida no cume dos montes, e será exaltada acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ela. E muitos povos irão e dirão: Vinde, vós, e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará a respeito dos seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e eles converterão suas espadas em lâminas de arado, e suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isaías capítulo 2, versos 1 a 4. Nesta maravilhosa promessa profética, a palavra de Deus nos deixa bem claro que nos últimos dias ele vai estabelecer o seu reino exatamente no lugar onde estava o reino de Israel, na Palestina. Aliás, a palavra do Senhor sairá de Sião, a sua lei sairá de Sião, a sua palavra de Jerusalém. E muitas pessoas vão abraçar essa mensagem, porque diz: muitos povos irão e dirão: vamos para lá, para sermos ensinados pelos servos de Deus no reino. Muitas pessoas, amados irmãos. E interessante ver que isto deve acontecer nos últimos dias. E desde que o profeta escreveu esta profecia, estas palavras proféticas, ainda não se cumpriram. Não são palavras vãs, não são palavras condicionais. Aqui não tem uma condição. Se vocês fizerem, se vocês andarem. Aqui Deus profetizou por meio do seu profeta que nos últimos dias ele vai estabelecer o seu reino ali e muitos povos vão abraçar a mensagem. É a mesma mensagem que nós já gravamos com relação à pedra. Se você ainda não estudou sobre a pedra de Daniel, estude, porque nos dias desses reis, esses mesmos dias de Isaías capítulo 2, Deus estabelecerá o reino, como você pode verificar em Daniel capítulo 2, versos 44 e 45. E no verso 35 de Daniel 2, a pedra, que é o mesmo reino, do verso 45, cresce até se tornar um grande monte, ou seja, um grande reino. E o profeta Isaías está dizendo como que essa pedra vai crescer até se tornar um grande monte, uma grande congregação de fiéis, de pessoas fiéis a Deus. O profeta diz assim: e muitos povos irão e dirão: vinde vós e deixai-nos subir ao monte. É o mesmo monte de Daniel capítulo 2, verso 35. Ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará, provando que tudo isso acontece no tempo da graça, antes da volta de Jesus. Não são profecias para o milênio, durante o milênio, ou profecias na nova terra. Não. O profeta deixa bem claro: nos últimos dias. E Daniel capítulo 2, verso 44 diz: nos dias desses reis. Que Deus possa nos abençoar, acreditar em toda a palavra que sai da boca do Senhor e fazer parte desse glorioso reino.